E aí, galera, tudo bom com todo mundo? Tá começando o teu programa querido de todo sábado, que é o lançamento da semana com Era do Apocalipse. Gente, isso aqui é muito legal, assim, no sentido de que é uma saga super representativa. Eu acho que vocês devem estar sabendo que está completando 30 anos e a Panini está publicando esse ônibus. E eu sei, pô, o legal é acompanhar as histórias, é justamente a leitura, mas isso aqui tá bonito pra caramba. Não tem muito o que dizer. Deixa eu mostrar os detalhes para vocês, tirando a sobrecapa. Tem essa capa dupla do Joey Madureira. E assim, esse é um lançamento que atrasou bastante. Em primeiro lugar, é bem aguardado pelos leitores. Ainda bem que a Panini conseguiu lançar ainda no aniversário de 30 anos. Sendo que lá fora, nesse momento, a própria Marvel está fazendo uma super celebração. Tem vários... eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas vocês sabem, tem várias publicações justamente remetendo aí a Era do Apocalipse. É complicado de explicar o impacto que foi para o leitor de quadrinhos dos anos 90 a Era do Apocalipse, mas para vocês terem uma ideia, a Marvel simplesmente foi lá, cancelou tudo que é publicação e lançou novas revistas com o título meio trocado. Então, a ideia, exemplo, né, o Wolverine, a revista Wolverine, ela é cancelada e surge a revista Weapon X, que é justamente o nome do Wolverine aqui no quadrinho. Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre esse evento, com detalhes, mas imagina o impacto do leitor que estava acostumado a comprar o seu númerozinho do Wolverine, do X-Factor, da revista dos X-Men, e aí do nada, pô, a Marvel mudou tudo. Isso é bacana porque a gente está falando de um grande o que aconteceria se, né, uma história de realidade alternativa da editora que o leitor realmente acredita, né? Porque afinal, se cancelou tudo, né, é bacana isso, sabe? A parte, vamos dizer assim, o business ajuda a convencer o leitor sobre a história. Aqui na trama, o Charles Xavier acaba sendo assassinado pelo vilão Legião, filho dele. Assim, é uma trama, é um pouco complicado de explicar, mas é que o Legião ele volta no tempo, ele leva alguns mutantes junto, e aí ele acaba matando o professor. Ele vai matar o Magneto, só que ele acaba matando o professor X, é toda uma confusão e a realidade se altera. O legal desse ônibus da Panini é que nessas 1000 e poucas páginas tem também o que é a Saga do Legião, que é esse prelúdio, em acho que tem umas 4, 5 partes, que explica como aconteceu a Era do Apocalipse. Só a título de comparação, na coleção antiga da Panini, que sim, a própria Panini já publicou a Era do Apocalipse em 6 volumes, não tinha o Legion Quest, não, era só direto a Era do Apocalipse. Mas eu tenho uma má notícia também para quem vai pegar esse ônibus. Assim, quem tem a coleção em 6 volumes da Panini, apesar de não ter esse prelúdio, né, que explica como a saga acabou acontecendo, né, quem leu as 6 edições tem direto o evento, sabe? A realidade mudou, tu não sabe exatamente o que aconteceu. Deixa eu organizar melhor para ficar um pouco mais fácil de mostrar. Então, por mais que essa publicação tenha o prelúdio, a publicação antiga da Panini, lá de 2012, tem muito mais da Era do Apocalipse, tipo, muito mesmo. Se eu não me engano, é algo como 500 páginas, não, talvez mais, talvez umas 700 páginas a mais. Aí tu vai dizer, Vini, então quer dizer que essa Era do Apocalipse está incompleta? Assim, não exatamente, né? É que a Marvel foi publicando coisas, inclusive depois do que seria a parte principal do evento, que explicam eventos do passado. A boa notícia é que a própria Marvel lá dos Estados Unidos lançou a Era do Apocalipse Companion, que é uma outra publicação que tem quase 1000 páginas que complementa esse ônibus aqui que a Panini Brasil publicou. A dúvida é, será que a Panini vai publicar também o Companion ou a gente vai ficar só com, né, o que seria a parte principal da saga? Vamos para uma notícia então. Galera, como eu falei, né, grande publicação celebrando aí os 30 anos do evento, saiu no Time. A má notícia. Vocês lembram que a Panini teve toda uma polêmica envolvendo o ônibus do Conan há uns anos? Foi o primeiro ônibus que saiu no Brasil e mais ou menos umas 60 páginas ficaram em inglês. Os extras do Conan não foram traduzidos. Desde então, eu realmente achei que a Panini tinha mudado, sabe? Tipo, tu pega, por exemplo, os Epic Collection. Tem vários extras, foram traduzidos ali bonitinho. Na Era do Apocalipse tem 9 páginas com os extras em inglês. Gente, é lamentável, tá? É triste pra caramba. Eu sei que muita gente, inclusive lá no Telegram, rendeu, sei lá, quase 200 comentários da galera discutindo os extras em inglês. Eu sei que tem gente que vai dizer, bah, mas eu nem leio, eu não me importo. Mas, gente, são matérias da Marvel ali dos anos 90 que mostra pro leitor tudo isso que eu falei no começo, o impacto da Era do Apocalipse, como o evento foi planejado para pegar o leitor. Vocês devem lembrar que lá na época, quando teve toda essa polêmica envolvendo o ônibus do Conan, a justificativa da Panini acabou sendo que ele, enfim, a própria Panini assumiu, né, vamos dizer assim, a culpa pelo que aconteceu.
E depois a gente descobriu que, na verdade, foi uma normativa da Itália que orientou a galera da Panini a não fazer a tradução, né? Algo até que, inclusive, na própria Itália saiu em inglês, os extras saíram em inglês. Gente, independente do que for, qual é o contexto, assim, dá para traduzir? Dá, se a gente olhar o material da Epic Collection, é tudo traduzido, bonitinho. A Panini faz direitinho, pega as matérias da época, sabe, imita o design, que era mais tosquinho, né, naquele período. Então dava para traduzir. Independente da Itália ser uma norma que veio da Itália ou não, a culpa é da Panini Brasil, gente. Isso é horrível. Você, leitor, você comprou um material em português e o negócio veio em inglês, não faz sentido. Então, eu sei que talvez seja uma tempestade num copo d'água, né? São 9 páginas, o quadrinho tem mais de 1000. Mas, gente, é uma coisa, como é que eu vou explicar? É uma coisa conceitual. Isso aqui tem que estar em português, gente. Claro, eu vou ler, eu sei inglês, então eu vou produzir um material pro canal, vou falar sobre esse ônibus, me baseando também nas informações extras que tem aqui. Mas, pô, seria legal que todo mundo pudesse ler. E por mais que eu saiba inglês, às vezes é mais lento de ler, não é uma coisa, não é o meu idioma. E sabe, não tinha por que não traduzir. Vocês devem ter visto no título desse vídeo que essa é a Semana do Luxo. Pois então, por que eu digo que é a Semana do Luxo? Tem outro tijolão saindo pela Panini, que é o Quarto Mundo, edição absoluta, por Jack Kirby, volume 2. Gente, dá uma olhada nesse quadrinho. Assim, eu não tenho aqui, tá? Porque eu tenho o Quarto Mundo na outra edição da Panini, então eu acabei não recomprando, mas, cara, é uma das coisas mais bonitas já publicadas em português. Para quem não sabe, o design desse material é do Ryan Hughes, que é um nome, né, para quem entende de design, é uma baita de uma referência. E assim, né, vocês estão vendo, é o Quarto Mundo dentro de uma caixa que imita uma caixa materna. Meu Deus do céu, e tem uma carinha do Jack Kirby no gibi. Ok, eu já me acalmei um pouco. Vamos lá, para quem não sabe, nos anos 70, o Jack Kirby, ele tinha 4 publicações na DC, que eram interconectadas, que justamente acabaram sendo chamadas de O Quarto Mundo. Estamos falando de Jimmy Olsen, O Povo do Amanhã, o Quarto Mundo e... Não, Quarto Mundo não. Novos Deuses e Senhor Milagre formam, então, né, o que seria o Quarto Mundo. Ali que surge o vilão Darkseid, né, o grande vilão do universo DC. E todo esse período está completo em 2 edições absolutas pela Panini. Eu falei que essa semana era a Semana do Luxo. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Porque tem uma edição fininha do Joe Sacco chamada Guerra em Gaza, tem tipo umas 40 páginas, que justamente compila um material desse autor envolvendo lá o conflito de Gaza, né? O planeta inteiro está sabendo, né, desse assunto, mas vamos supor que você não tenha muita noção. Esse é um conflito que tem décadas, mas alcançou um outro nível ali no final de 2023 e continua uma situação muito séria, com gente chamando de genocídio. O próprio Joe Sacco chama de genocídio o que está acontecendo com os palestinos, né? Já passou de 60 mil mortos em 1 ano e meio, e o Joe Sacco, sim, ele critica Israel, mas talvez ele ataque mais nesse quadrinho o próprio país dele, que são os Estados Unidos, por estarem justamente apoiando Israel no conflito. Pois é, esse é um quadrinho que está chegando atrasado aqui no Brasil, então as críticas do Joe Sacco não são ao governo Trump, mas ao governo Joe Biden. Imagino que todo mundo aqui também saiba que o Joe Sacco é uma referência no assunto de Israel. O primeiro grande quadrinho dele foi Palestina, ali nos anos 90, depois ele fez o Nota sobre Gaza, sobre um incidente nos anos 50. Ele é procurado, inclusive, fora dos quadrinhos para falar sobre esse assunto. E se a gente parar para pensar que ele é um cara que produz muito pouco hoje em dia e que está quase se aposentando, para ele ter se mexido para produzir essas páginas a toque de caixa, quer dizer que a situação, que sempre foi feia, agora ficou muito, muito feia. Chegou o momento de falar sobre um dos lançamentos mais disputados da San Diego Comic Con, e eu não estou sendo irônico, que é Giant Size Youngblood por Rob Liefeld. É o Liefeld voltando para uma história inédita da sua primeira criação solo, a equipe que lançou a Image há quase 35 anos, numa edição que, pelo que eu entendi, vai ter coisa de, sei lá, um máximo de 400 cópias. Eu sei que vai ter muita gente fazendo piadinha, Rob Liefeld pra lá, Rob Liefeld pra cá. Galera, o cara faturou mais de $500 milhão com uma pré-venda exclusiva do site dele dessa publicação de Youngblood. E como vocês estão vendo pelo título, é Giant Size Youngblood. É uma clara homenagem ao Giant Size X-Men, revista que revolucionou os mutantes e que apresentou a Ilha de Krakoa. Aqui o Rob Liefeld coloca justamente o time dele, né, o Youngblood, indo investigar
uma ilha misteriosa, enfim, né? Tem tudo a ver aí com os X-Men. O que eu vou dizer? O cara é um gênio. Agora a gente vai para o lançamento da Panini Espanha, que eu sinceramente imagino que mais cedo ou mais tarde a Panini Brasil vai trazer para cá, talvez até esse ano, porque faz algum sentido, que é Batman La Era Oscura. Eita, Oscura. Já saiu nos Estados Unidos há um bom tempo. Aqui no Brasil deve ficar a Era das Trevas, a Era Sombria, para quem não tá sabendo. Essa é a continuação do Superman na Era Espacial, sim, aquele quadrinho do Mark Russell com o Michael Red e com a Laura Allred. É uma história que imagina como seria a trajetória do Batman se começasse nos anos 50 e fosse até 2030. Repensa toda a mitologia do personagem, justamente vinculando ele com a história dos Estados Unidos. Estamos falando de um quadrinho que eu ainda não li, mas galera, se a Panini publicar esse ano, eu chuto que entra nos melhores de 2025. Porque é Mark Russell, porque o Superman na Era Espacial é sensacional, porque o desenho do Michael Red é simplesmente lindo. Então, Panini, quanto antes tu quiser, melhor pra gente. Pra terminar, vocês vão ver que tava faltando assunto. Gente, o último destaque de lançamentos gringos é Criminal, que tá saindo com novas capas lá fora. Eu acredito que todo mundo tá sabendo que tá pra sair uma série na Amazon de Criminal, o elenco incrível, eu tô mega empolgado. Então o Brubaker e Sean Phillips pensaram, ok, vamos relançar todo o quadrinho com capas novas. E, gente, elas são sensacionais. Dá uma olhada, tem essa cara de livrinho policial de banca, mas também tem uma coisa meio pulp, mas também tem uma cara de, sei lá, capa de disco. Percebam que é um pouco diferente do design que a Mino lançou Criminal por aqui. E até trazendo uma curiosidade de bastidor, vocês sabem que foi a própria editora Mino que pediu pra Image para colocar essas capas no Brasil, porque a coleção original, tá, desse período era horrorosa. Nossa, curiosidade. Vocês sabem que o Brubaker disse na newsletter dele que o plano dos dois era republicar a série, né, em 10 volumes para justamente surfar no hype da série. O problema é que a série não estreou e deve estrear só em 2026 pela Amazon e beleza. Mas a boa notícia é que o Brubaker dá a entender na newsletter que já está tudo pronto, tá? É uma questão de agenda aí da Amazon. Rapidinhas. A gente começa com Conan o Bárbaro, edição número 9 da revista mensal, que não é bem mensal na verdade. Tem Espada Selvagem de Conan, volume 3, Invencível, volume 5. Tem uma publicação que eu tava subestimando, mas é muito legal, que é Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Sim, Matt Fraction e Mark Buckingham preparando o terreno pro filme. É bem bacana. Tem o Hulk volume 3, da fase atual, né, que sai em encadernados. Superior Homem-Aranha, volume 2. Spawn volume 7. Spawn Origins, volume 12. A Vingança do Cavaleiro da Lua, volume 2. A Saga do Hulk Vermelho, volume 4. Flash por Joshua Williamson, volume 3. A Saga do Superman, volume 10, a Saga do Batman, volume 15, Saga do Flash, volume 14 e Lanterna Verde, número 17. Tem Ellen de Windhorn, olha só, finalmente o que seria o lançamento oficial, né? Já tinha saído no Anime Friends e já tem vídeo aqui no canal. Tem Shigurui, Frenesi da Morte, do Pipoca Nankin, mangá maravilhoso, que vai ser bimestral, em 10 volumes. Da Veneta, tem o relançamento de Afrodite, quadrinhos eróticos pela JBC. Tem Como Fazer Amigos e Enfrentar Fantasmas, do Eric Peleias, com o Gustavo Borges. Partindo para as rapidinhas gringas, tem Monstras, volume 3, quadrinho ultra mega ignorado no Brasil. Alô Editoras, tem Human Nature, que é um filme do Darren Aronofsky que nunca saiu do papel e aí tá saindo um quadrinho pela editora Abrams. Olha só que legal. Tem a série Exterminador do Futuro, que eu boto fé, porque tem um roteiro e capas do Declan Shalvey, que é um cara muito, muito bom, e tá ganhando a primeira coletânea pela Dynamite. E a gente termina o programa com capas variantes que a DC vai lançar está lançando exclusivamente na San Diego Comic Con, e eu quero principalmente, né, destacar o Jay Lee, que é um dos poucos desenhistas do mundo que é autorizado a não desenhar cenário nas capas. Galera, foi muito bom ter vocês por aqui, um excelente final de semana para todo mundo, e até um próximo vídeo, tá? Ah, tá, peraí, calma. Tô apertando o botão do like, isso ajuda muito. E se você ficou até o final do vídeo, digita oi aqui embaixo. Eu tinha uma coisa importante pra... Ah, tá, pô, é essencial. Tem que agradecer ao Érico Assis, que faz a pauta do programa. Agradecer ao Murilo, que faz a pesquisa das imagens. E a Raíssa, que também faz a parte da edição junto comigo, tá bom? Valeu.